Olá a todos os irmãos aí do canal, mais uma terça-feira então, março de 2026. E vamos hoje falar sobre uma passagem evangélica, a qual o próprio Cristo nos fala: bem-aventurados os aflitos. Vamos se concentrar nessa frase e refletir um pouco sobre ela nesses 20 minutos. O que será que Jesus quer dizer sobre isso, né? Que todos os aflitos serão consolados? Quando que será o consolo, né? Quais são as aflições que vão, dos que serão consolados? Será que são todo tipo? Então, assim, o que é a aflição? O que é um aflito, né? Às vezes a gente, para explicar em nossas palavras, para dizer, às vezes é um pouco difícil, mas todos nós entendemos o que é uma aflição. Então, são muitas aflições que tomam um ser humano, um homem encarnado. Não existe nenhum homem que passou por aqui, ou que vá passar, nenhuma pessoa, nenhum humano, que não passa por aflições. Por exemplo, assim, a ansiedade, ela é uma aflição. A depressão, ela é uma aflição. O medo exagerado que gera ansiedade é uma aflição. A pessoa que ganha conta gera uma aflição. A pessoa que ganha aí uma notícia de uma doença, de um câncer, gera uma aflição. Então são várias coisas que acontecem na vida. A enchente gera aflição nas pessoas, fazer parte do nosso meio, né? A guerra hoje, né? A tensão da guerra e a própria guerra agora acontecendo também, né? Mais uma, né? Entre tantas frentes, mais uma aí acontecendo. Então, quanta aflição gera para aquele público que está lá vivendo diretamente. E para aqueles indiretamente também, né? Pensa uma mãe, alguém que tem o seu filho, às vezes, vivendo numa daquelas cidades, né? Quanta aflição essa mãe também passa. Então, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados. Agora, aqui que é um ponto que eu quero refletir com a gente. Será que realmente todo tipo de aflito vai ser consolado? Eu de vários modelos de aflição, de coisas que podem acontecer que a gente não tem culpa muitas vezes, né? O que aquele povo vivendo lá, trabalhando às vezes, tem de culpa, né? Num certo sentido, entre os seus líderes não se entenderem e estar lançando mísseis. É lógico que se a gente pegar o processo reencarnatório, ação, reação, aquele povo que está lá, ele está por algum motivo, por algum processo. Mas se a gente voltar tudo nisso, a gente nunca, vamos ter caridade com ninguém, nunca vamos ter piedade para ninguém, porque a gente sempre vai dizer, cada um está sofrendo o que merece passar. E não é bem assim. Jesus diz: é necessário o escândalo, mas ai daquele ao qual vier o escândalo. Mas eu quero separar agora, nesse momento, dois modelos de aflição. A gente sabe que a gente só passa por aquilo que necessita passar, né? Não é o que precisa passar. Às vezes o espírita tem a questão do karma, né? Está passando isso porque é karma, ele fez isso, ele tem que pagar na mesma moeda. Não é. Às vezes ele pode ter solicitado passar por aquilo para ele se melhorar. Às vezes ele pode ter solicitado estar naquele meio que já se sabia que ia acontecer algo, para ser um apoio para os outros que às vezes não estão tão fortes. Pensa se o meu filho fosse passar uma grande dificuldade e eu pudesse estar junto com ele para ajudar ele a passar aquela dificuldade, mesmo eu passando a mesma dificuldade, sabe? Ou até mais. É lógico que a gente se botaria na condição de estar junto, sabe? Mas, então, uma das condições que eu quero pensar sobre esse fator, para a gente refletir, é assim, eu falei, a pessoa ganhou a conta, vai gerar aflição. Por quê? Porque ela ganhou a conta, agora vamos pensar, né? De repente, o mercado de trabalho mudou, a gente está em uma recessão, está em uma mudança, e a empresa foi obrigada a cortar gastos e demitiu. Eu estava vendo outro dia, e tem uns documentários sobre a vinda dos italianos, dos alemães, dos imigrantes para o Brasil, e lá em 1826 ou 24, por ali, né? Essa década aí. Muitos que vieram para cá, da Alemanha, tipo assim, uma família lá, porque o cara, a vida inteira dele, ele fazia sapato em casa, manualmente, artesanalmente. E aí veio os modelos de indústrias que começaram a fazer sapato, e a mão de obra dele acabou, não precisou mais, ninguém pagava mais para ele fazer um sapato.
entende? Ele teve culpa disso? Não, foi o progresso, né? Então, assim, às vezes a pessoa ganha conta sem culpa. Agora, assim, ó, a pessoa é um mau funcionário, briga com todo mundo, chega atrasado, falta, não dá justificativa, vai falar ganhar conta. Ai, é tadinho, né? Ele tá todo aflito, e às vezes ele vai ficar aflito porque ganha conta. Mas e daí? Essa aflição, ele será consolado porque ele está aflito? Cara, ele que procurou aquilo aqui agora, então ele só está recebendo de volta, entende? Então essa aflição dele não vai ter um consolo, essa aflição dele é uma necessidade para internamente ele analisar, para internamente ele, digamos assim, se perceber o quanto ele pode estar equivocado e tentar se melhorar. É esse o processo. E o que seria o consolo? O consolo, então, até seria aquilo que ele próprio, o universo, vai dar para ele a partir do momento que ele melhorar. E aquela pessoa que não, digamos, então, que ganhou a conta sendo um bom trabalhador, né? Então, vamos pensar que Jesus estivesse falando com todos. Mas, nesse momento, nós aqui vamos fazer uma reflexão mais neste cidadão que está sofrendo uma aflição, que não causou isso a ele mesmo. E daí vamos pensar num caso de doença. Então tem um amigo meu ali, que do nada agora deu um problema, uma hemorragia, foi ver e apareceu um câncer na próstata, né? Está tratando, com certeza, né? A gente, certeza absoluta ninguém tem, mas a gente tem fé e diz assim, com certeza ele vai superar isso de boa, né? Uma pessoa nova, tranquila. Então há muitos processos hoje sim de tratamento. E agora tem uma outra pessoa que assim, ela foi lá e descobriu um câncer no pulmão. E ela fuma há 30 anos. Vê uma diferença entre essas duas pessoas? Os dois vão estar aflitos. Meu Deus, agora estou com câncer. Né? Mas ele mesmo se propôs para ele. Então, tipo assim, e aquela pessoa, então foi um azar? Não, também é um processo. É um processo que traz no perispírito e tal, mas ele já é um processo mais do passado, um processo às vezes de vidas passadas, às vezes nem é dessa, sabe? Às vezes a gente não sabe 100% das respostas, mas a gente sabe que todo mundo passa por aquilo que necessita passar. Então aquela pessoa, ele precisava fumar? Não, mas ele necessitou passar por um câncer para expiar o mal que ele fez para ele mesmo, sabe? Independente dele desencarnar ou se curar do câncer de pulmão, né? Pode acontecer os dois fatores, mas ele vai gerar muitas aflições, e aflição na família que naquele momento não fez nada de mal para que aquela pessoa tivesse um câncer, vamos dizer, de pulmão. A família vai sofrer junto, então é todo mundo que vai sofrer, né? Então a gente não está julgando aqui, né, fatos, né? A gente está dando exemplo. A gente sabe que o cigarro ele pode e provavelmente vai causar um câncer de pulmão, de boca, alguma coisa nesse sentido. Mas cada um é livre no seu livre-arbítrio para tomar suas escolhas. Só que ele é escravo das consequências dessas escolhas. E uma dessas consequências do fumo, do tabagismo, é o câncer, né? Entre outros problemas, né? Então, tipo assim, e é lógico, se ela para de fumar em um certo estado de tempo, o seu corpo vai se regenerando também, né? Mas então, assim, para a gente também não enrolar muito, a gente já refletiu sobre modelos de aflição que são compulsoriamente como colocadas para nós, de uma forma que nós não buscamos elas nessa existência, e as outras que a gente mesmo buscou. E Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados. O que eu já quero começar a dizer é que aquele aflito que buscou sua própria aflição aqui, ele não está bem dentro desse texto, desse discurso, a não ser que ele compreenda que ele errou, que ele se equivocou, e ele mude a sua perspectiva, e ele mude, vamos dizer, a relação que ele tenha com este fator. Porque muitas vezes a pessoa ainda quer culpar alguém, os outros, a situação, ela ainda fica num estado de coitadismo nesse processo. Então, se ela ainda sai desse processo, ela já começa a ter esse resultado melhor oferecido pelo Cristo. E aí nós vamos entrar na tal da resiliência, e junto com a resiliência, o cope. O que é isso? O que é resiliência e o que é cope? Então, esse é um fator que eu entendo que ele é necessário para a gente ter essa promessa do Cristo que a gente será consolado, independente se essa aflição nos levar à morte ou não, né? Nos levar a um desespero ou não, né? Essa resiliência e o cope, para mim, são as duas coisas
que fazem que a gente possa realmente receber esse consolo espiritual, esse consolo emocional, esse consolo físico, que é de qualquer forma a gente vai estar nos ajudando. E nada melhor para mim é do que a gente tirar exemplos da própria natureza. Então a resiliência, vamos pensar. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai dar para entender muito fácil para quem não sabe o que é resiliência. Pense em a gente aqui da nossa região, a gente conhece muito aqui o eucalipto, né? Eu vou usar, e a araucária, o pinheiro. Tanto a araucária como o eucalipto, ele não tem muita resiliência. Por que não? Porque um vento forte que vem contra ele, estão pensando no eucalipto mais adulto, não um eucalipto novinho ali, né? O novinho ainda tem uma resiliência. O adulto, vem o vento, ele se mantém firme, ele tenta se manter forte. O eucalipto ele ainda tem um pouco de envergadura. Então a resiliência é uma envergadura? Sim. A resiliência é uma envergadura diante de forças maiores. A resiliência é o ato de, vamos se dizer, de saber se curvar humildemente a uma força que é maior que eu. A algo exterior que eu não posso mudar. Aquilo que eu não tenho condição de mudar, eu não tenho condição de controle, então eu me dobro a ela. Agora assim, eu nunca vi uma araucária se dobrar a uma tempestade, mas eu já vi, e eucalipto, ele também não se dobra, ele tenta se manter firme. O que acontece com o eucalipto? Ele dobra um pouco, com uma tempestade forte, quando ela supera a força do eucalipto, que ele diz, eu sou forte, eu não vou me dobrar essa tempestade, eu sou forte. Ele estoura, ele explode, ele quebra. Aí em torno de 2 metros de altura do solo, ele se estilhaça todo, ele fica caído, quebrado aqui, e as pontas, tudo é como se fosse uma explosão assim, sabe? Eu ando bastante a cavalo aí em regiões, em floresçamentos, e a gente vê muito disso, né? Onde passou aquele vento forte, aqueles eucaliptos todos estourados. Por quê? Porque não tem resiliência. Porque ele é orgulhoso, ele quer se manter forte diante daquilo que é mais forte que ele. Ele diz, eu cresci em pé e eu vou me manter em pé, eu não me dobro. E aí a araucária, qual a diferença da araucária? Ela também não tem resiliência, mas ela não estoura, ela é mais forte que o eucalipto. E ela diz, eu não me dobro, eu não me dobro, eu não me dobro. E o que acontece? O que a gente encontra aí nas nossas cavalgadas, às vezes, uma araucária inteira derrubada, inteira, arranca a própria raiz. O eucalipto ele ainda vai brotar. Se alguém for lá cortar ele vai brotar, dando novos galhos, né? Ele consegue ter essa força devagarinho e brotando. Nunca mais vai ser a mesma árvore, mas ele não morre. A araucária, que se faz mais forte ainda, que tem mais orgulho, ela arranca raízes, chega a ter raízes de 3 metros de altura. A gente passa montado ao cavalo e a raiz ainda é maior. Por quê? Porque ela não tem resiliência nenhuma. Então ela vai à morte diante de uma força maior. Agora, olha o exemplo da natureza, o que tem resiliência, né? O bambuzal. Uma das coisas do bambuzal, ele já se mantém em sociedade. Você não vê um bambu sozinho. Você vê ele em grupo, porque ele já pensa, em grupo eu sou mais forte, em sociedade eu sou mais forte. E quando vem o vento, se o vento precisar levar ele e arcar ele até ao chão, ele se arca. Ele se dobra, se precisar até o chão ele se dobra, humildemente. Ele não gasta força se segurando. E é aí que vem o cope, que o cope só vem de quem realmente é resiliente. Porque aquele outro que ficou tentando fazer força, mesmo que ele fizesse e não fosse resiliente e ele não quebrasse, quando aquela tempestade passou, ele está enfraquecido de tanta força que ele fez, de tanta luta que ele fez. E o bambu simplesmente não, ele se entrega, ele deixa se dobrar. E aí quando o vento passa, o que acontece? Aí vem o cope. O cope é a força que a gente usa para voltar onde estava.
é essa força de volta, essa força propulsora. Se a gente pensasse numa própria catapulta, né, dos antigos, que puxava lá um arco e flecha, por exemplo, né? Um arco e flecha, ele tem que ser com uma madeira resiliente, que ela consegue se envergar, só que quanto mais ela vai se envergando, ela vai ali formando corpo, guardando energia. Vê a diferença. A araucária se mantém forte e firme, tentando forçar. Aí ela quebra. Mas se ela não quebra, quando a tempestade passou, ela está enfraquecida de lutar. O bambuzal, ele se dobra totalmente. Ele não faz força nenhuma. Ele está descansando, porque não é ele que está fazendo força, é a tempestade sobre ele. Quando a tempestade passa, aquela força acumulada faz com que ele volte ligeiramente aonde ele estava. Então, aqui, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados, é esses que têm a resiliência e que podem voltar aonde estavam. Porque, tipo assim, se eu não... Uma pessoa que passou uma grande aflição e leva a sua própria vida ao suicídio, entende que ela não teve resiliência? A gente não está julgando aqui as pessoas. O Espiritismo, graças a Deus, se você tem um parente que já se suicidou, um amigo, ore por ele, porque a tua oração vai ajudar ele demais. O Espiritismo não entende o inferno eterno, mas entende regiões bastante difíceis, né? Então, assim, cada um está na melhor reencarnação que teve. Então, e para quem às vezes está assistindo e pensa talvez em um suicídio, o suicídio não é uma saída, não é uma fuga. O suicídio é você entrar para um lugar pior que estava antes. Porque daí justamente essa resiliência, esse consolo de Jesus, ela não vem agora. Porque a pessoa vai ter que trajar um caminho muito grande, depois ainda de perceber que se equivocou, de se arrepender, de voltar, daí de resgatar. Muitas vezes o sofrimento que fez a todas as pessoas ficam aí como débito, vai ter que trabalhar para tudo isso. Reencarnar em um corpo novamente, mas aí um corpo muitas vezes não do jeito que você tinha. Porque ele vai precisar regenerar a parte áurica, a parte espiritual do corpo energético num processo reencarnatório. E vai nascer assim, às vezes, com algumas dificuldades físicas, né? Então, assim, então porque Deus castigou? Não, Deus dá oportunidades que cada um resgate os seus próprios débitos. São oportunidades. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas nos exige que a gente colha a semente que a gente plantou, né? Então, assim, para contar uma história ainda, para a gente finalizar, é uma história verídica que eu escutei do próprio Divaldo Franco, pessoalmente, em uma palestra em Itajaí. E Divaldo conta de um amigo dele, que era amigo espírita, ele era, se eu não me lembro, era presidente de centro espírita, ou pelo menos um líder, né? Uma pessoa que trabalhou muito na seara, uma pessoa do bem. E ele desencarna, né, no processo dele de idade, e chega um dia ele aparece para o Divaldo, né, como espírito, e diz, conta a história para o Divaldo. Diz, olha, Divaldo, eu estou no plano espiritual, mas eu tenho lá ondas de melancolia, ondas que já me atingiam, vez quando eu estava no mundo físico, vez ou outra me dava assim, queria me dar uma depressão, uma melancolia, uma tristeza, aí passava. E no plano espiritual ele estava igual. E aí ele pergunta para os mentores do plano espiritual, da coluna que ele está, o que era isso? Eles disseram, olha, ainda não dá, mas quando tu estiver bem, nós vamos te levar para tu entender isso. Passado um certo tempo, quando ele já estava melhor, então levaram ele até uma região subcrostal, abaixo da crosta, aonde uma região umbralina bastante densa, aonde espíritos que foram muito maltratados por um grande rei da Babilônia, espíritos com muita aflição pelo um rei, vamos dizer, diabólico do jeito que era naquela época, né? Um rei muito mau para aquela sociedade. Esses espíritos estavam sem reencarnar há 3.000 anos e viviam nessa região num estado de vingança, numa energia de vingança daquele cidadão, daquele rei da Babilônia. Então, olha só, quem foi os aflitos? Aqueles espíritos. Então Jesus não recolheu eles, Jesus disse que os aflitos seriam consolados e Jesus não os consolou. Por quê? Porque se revoltaram e se rebelaram e o ódio permanecia neles. E quem era o algoz? O amigo do Divaldo. Então o que eram aquelas ondas? Essa energia que vinha do umbral, daquela região, e o atingia, porque ele tinha uma ligação kármica com aquilo. Ele não lembrava mais, mas ali o foi mostrado.
E aí o que ele faz? O que ele pede para o Divaldo? Eles iam reencarnar todo aquele pessoal da Babilônia, fazer processos reencarnatórios, do jeito que desse, simplesmente para que aquela reencarnação, aquele ódio, ficasse no esquecimento, no véu do esquecimento, através de uma reencarnação. Esse foi o processo para começar. Então esse cidadão, esse rei, por exemplo, né? Jesus também não disse que ninguém chegar ao reino dos céus sem recolher todos os seus cientis que deixou para trás? Então não adianta, ele se transformou, ele melhorou, ele começou a trabalhar para o bem, ele começou a resgatar, só que agora ele precisa ir lá recolher aquilo que ele deixou para trás, porque ele mesmo, quando viu, ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. E aí ele pediu para Divaldo se Divaldo recebia algumas crianças dessas, porque seriam crianças, pessoas nascidas das mais variadas formas, né? Então, lá, tipo assim, uma mulher que teve um neném sem condição nenhuma ia abandonar. Colocava lá e já sabia que ela não ia cuidar daquela criança como uma mãe. E Divaldo disse, sim, mas muitos? Ele disse, não, aí a gente vai ver uns 10, 12, né? A gente vai mandando. E Divaldo disse que cada um que ele recolhia, que chegava à porta da mansão do caminho, quando ele pegava, ele sentia e sabia que era. Criança abandonada na porta, que eles não sabiam nem onde é que estava a mãe. Crianças que não conseguiam falar o nosso idioma, que babuceavam porque eles ficaram 3.000 anos sem reencarnar e sem seguir a nossa sequência de linguagem, né? Então o Divaldo ainda conta que um desses, daí ele foi adotado pelo Divaldo, criado na Mansão do Caminho, depois aí dos seus 19, 20 anos saiu da Mansão do Caminho, foi trabalhar com a profissão e um dia ligou para o Divaldo e disse, olha Divaldo, agora eu me encontrei, eu estou na Igreja Universal e aqui eu estou muito feliz. Então assim, mesmo sendo criado pelo espírita, né? Ele foi lá para a Igreja Universal porque ele não conseguia ainda lidar com essa situação do espiritismo, com essa religião, e foi para uma outra que o acolheu, né? Que ele sentiu bem, mas o próprio Divaldo disse, nossa, que bom então que tu se encontrou, né? Então, um desses recolhidos. Então isso aqui fica a prova viva da nossa reflexão. Depende muito de como você encara a sua dificuldade, como você encara o seu problema, a resiliência que você tem a ele para você se manter e depois você poder voltar forte. Aí sim nós vamos ter o consolo. Agora, se a gente se revoltar, se a gente sair gritando aos 4 cantos, se a gente sair brigando, né? Se a gente se enfiar numa cama e se achar um coitado, aí não adianta, Jesus não vai vir pegar a gente no colo e passar a mão na cabeça. Não tem jeito, o teu guia espiritual está sempre do teu lado, mas tem padrão vibratório. Se você não atingir o padrão dele, ele não consegue baixar no teu, ele consegue chegar até um ponto, mas dali para baixo não dá. Então a gente precisa subir até ele, e o momento que a gente mais precisa deles são nos momentos de aflições. Então, meus queridos irmãos, espero ter contribuído com alguma reflexão, né? Que a gente possa, vamos dizer, mentalizar, refletir, amadurecer essas ideias. A casa está aí de portas abertas, segunda-feira, 19h30, com palestras públicas e passe, e toda sexta-feira, às 20 horas, palestras públicas e passe também, com o estudo do Evangelho. E fora isso, é só entrar aqui em contato pelo canal, né? Entrar em contato pelo WhatsApp, marcar alguma conversa fraterna, que a gente também está aqui para atender, como diz o Divaldo, não dar o que cada um pede, mas dar aquilo que a casa tem a oferecer. Nosso grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.